Eu gostaria de agradecer a presença da psicóloga Catiúcia aqui no nosso estúdio, ela que gentilmente aceitou o convite e vai poder passar para vocês o que foi todo esse ano que nós passamos, deixamos para trás e realmente envolvidos numa pandemia, muitas vezes cuidamos da nossa saúde corporal, cuidamos do pulmão, cuidamos muitas vezes do coração e esquecemos da nossa saúde mental. Estamos em janeiro, como existe o outubro rosa, o novembro azul, janeiro é branco, um início de ano, para que a gente possa realmente fazer reflexões e promessas para que nesse ano a gente consiga cumprir tudo que a gente desejou ou prometeu. Catiúcia, diga para mim, como foi esse ano que passou, o cuidado com a saúde mental da nossa população? Obrigada, doutora. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui conversando com o senhor, com toda a sua audiência também. Como foi esse último ano? De uma maneira geral, a gente começa a observar os resultados desse momento de flexibilidade da pandemia, em que a gente começa a viver sobre menos efeitos do medo, sobre menos efeitos daquela sensação de que a gente está muito inseguro. De maneira geral, o senhor tem observado isso também? Sim, sim. Mas tem que se ter um pouco mais de cuidado. O pessoal acaba abusando. Não é porque houve uma diminuição dos casos, não está tendo tanta morte, que deve se relaxar tanto. Exatamente. E nesse relaxamento, eu fico pensando, será que as pessoas conseguiram parar para pensar ou para se dar conta no autocuidado que vai além de um autocuidado estético? Durante a pandemia, a gente podia observar algumas lives, alguns vídeos, o quanto que se intensificou a palavra até mesmo relacionada à skincare, que era até uma hashtag muito procurada no auge da pandemia, que as pessoas começaram a olhar para si, mas do lado de fora. E quando a gente pensa em autocuidado, é um momento de prevenção. Eu vejo que 2019, 2020 nos colocou à prova. A prova no sentido de que as nossas emoções, a gente sofreu uma intensificação de emoções. Então, de que sentido? Falei agora há pouco do medo, falei dessa sensação de insegurança e junto com o medo, as reações físicas das nossas emoções. Então, se a gente pensar, como foi esse último ano? Foi um ano em que a gente levou, né, a gente foi balançado nesse sentido de olhar para as nossas emoções. E falando de uma maneira geral, é importante a gente pensar que algo que pode nos ajudar para reiniciar um ano, começando um ano, é o autocuidado, que tem uma relação com prevenção de agravamento de aspectos relacionados à saúde mental. Então, pensando que um ano se vai, que junto com esse ano nós tivemos expectativas, que a gente realizou sonhos e que tantas coisas ficaram para trás e que é importante a gente começar novamente a olhar para a gente mesmo. Dentre as datas comemorativas, janeiro para a saúde mental é muito importante, porque ele é branco de reinício, é uma folha em branco, é uma campanha que é realizada no Brasil e ela tem se expandido, e isso tem proporcionado essas reflexões. A gente tem se dado conta que a gente precisa cuidar melhor do que está do nosso lado de dentro, dos nossos aspectos mentais e emocionais, e é o momento para a gente refletir. É hora de, nessa retomada, que a gente tem que continuar com os cuidados, manter alguns cuidados. O que a gente aprendeu em relação à saúde mental no meio da pandemia? Pessoas que antes da pandemia já faziam alguns tratamentos ou tinham já cuidados com a saúde mental, muito que provavelmente elas atravessaram a pandemia já com cuidados médicos e cuidados com psicoterapia. E outras pessoas tiveram fortes agravamentos de saúde mental e se deram conta de procurar ajuda. Ou será que se deram conta que efetivamente foram buscar ajuda? Alguns dados de pesquisa disseram já em 2020 que as pessoas até buscavam por autocuidado em relação à saúde mental, mas poucas pessoas com efetividade. E isso faz a gente dar essa paradinha para a gente refletir o que a gente pode fazer
de agora para frente. Tem que começar em algum momento. Vamos começar agora? Legal. Eu achei que esse tema Janeiro Branco fosse algo relacionado à mente, mas que bacana, você fez alusão aí de um papel em branco. Você está recebendo um papel em branco onde você vai colocar tudo que você realmente deseja para este próximo ano. Sabe que uma das coisas que eu achei que foi fantástico nesta pandemia foi a videoconferência. E na área de vocês avançou-se muito isso. Eu não imaginava você fazer uma terapia que não fosse presencial. E hoje, muitas pessoas que começaram a fazer as terapias online não querem mais nem voltar presencial. Imagina assim, você está morando em São Paulo, mora lá no Bom Retiro, mas você trabalha no centro, na Paulista, e você saía da Paulista correndo para ir na terapia, para depois ir para casa. Hoje você consegue muitas vezes no seu serviço acessar uma sala separada e fazer a sua terapia ali de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, sem você ter que sair de casa, ou sem você ter que sair do trabalho, se deslocar, pegar trânsito. Como que isso melhorou? E muitas vezes o próprio profissional tratar de pessoas a muita distância. O indivíduo está aqui em Bauru tratando de outro indivíduo em São Paulo, de um indivíduo na Europa. Como que isso melhorou? Como que isso mudou? Eu acho que uma das grandes coisas que a pandemia fez, dos grandes avanços, foi realmente jogar esse online na nossa cara e realmente veio para ficar. Veio para ficar. O quanto a tecnologia, ela nos aproximou, encurtou distâncias e facilitou na otimização de tempo. Quando o senhor fala que a gente pensa que o presencial facilita, algo muito importante na psicoterapia, num processo de psicoterapia, é a questão do vínculo entre a profissional da psicologia e a pessoa que passa por esse processo. E a gente observa que o vínculo, a adesão ao tratamento, acontece no presencial e também de maneira remota. Muitas pessoas, quem nunca ouviu falar, que não queria continuar, ou que não gostou, ou que não daria continuidade, ou teria que trocar de um profissional. A grande questão é a adesão, doutor. Se a pessoa adere, se a pessoa está informada, orientada sobre a importância desse processo, se ela se dá conta de que isso tem uma finalidade, um objetivo, e que se ela se lançar, se ela se dedicar às sessões, ela vai conseguir resultados, a maneira remota tem demonstrado que as pessoas têm se colocado à disposição, têm buscado a oportunidade de experimentar. E se elas fizerem, se elas tiverem esse início, principalmente o início da psicoterapia, se houver um vínculo, se aquela pessoa conseguir entender um processo, ela consegue avançar na psicoterapia e conseguir alguns resultados, eu diria até que a curto prazo e médio prazo. Eu acho que esta foi uma sacada muito grande e melhorou a vida de muitas pessoas, como você falou, encurtou distâncias, Sim. Diminuiu o tempo. Eu fazia uma reunião mensal em São Paulo, na Associação Paulista de Medicina, na qual eu tinha que sair de madrugada daqui de Bauru, numa sexta-feira, 9 horas estar presente numa reunião, para 1 hora da tarde estar na outra reunião, sair às 5 horas da tarde naquele trânsito louco de São Paulo, trânsito caótico das 5 horas da tarde numa sexta-feira. Hoje, e outra, eram reuniões de 2 horas e meia, às vezes 3 horas. Hoje nós fazemos essa mesma reunião, uma vez por mês, mais das 6 às 7 e depois das 7 às 8. Eu em casa, depois do trabalho, consigo trabalhar o dia inteiro, não tenho que me deslocar mais para São Paulo, e aquela reunião que era de 2 horas e meia encurtou. Ficou uma reunião muito mais produtiva. Eu, na minha casa, consigo acessar, fazer essas 2 reuniões
sem me deslocar para São Paulo. Muito bem. Veja como isso não melhorou. Melhorou Eu bastante. acredito que é o que você falou, se tiver esse vínculo entre o profissional, tiver essa transferência, essa contra-transferência positiva, a coisa vai andar e andar muito bem. A questão está na adesão, né? A pessoa, no início, ela se colocar, aquilo se transformar numa rotina. A gente vai conversar 1 hora por semana, 50 minutos uma vez por semana, algumas pessoas, em alguns casos, até mesmo 2 vezes por semana. Se aquilo se transformar numa rotina, é uma rotina de autocuidado. É o momento em que a pessoa para olhar para si. Ela se dá a oportunidade de falar, de ser ouvida e também de se ouvir. E quando o senhor diz que essa questão das atividades remotas, elas são bastante interessantes, né? Vou falar aqui da forma que eu estou interpretando aqui o que o senhor tem dito. Ela está no ambiente que ela escolheu, no lugar que para ela é mais confortável. Ela não precisou nem da questão de deslocamento, mas ela também não precisou se organizar a rotina, até mesmo da semana, para sair, por exemplo, de casa ou do trabalho, enfim. Uma questão bastante interessante é que, com o atendimento remoto, pessoas brasileiras de outros estados e até mesmo fora do Brasil encontram nesse momento de terapia online a oportunidade de falar com alguém que é indicação de uma pessoa, um profissional que é uma indicação, alguém que já confia, ou alguém que já fazia psicoterapia e que às vezes as pessoas mudaram ou foram para outras localidades e que elas continuam, elas permanecem com aquela pessoa e ela fala na sua própria língua. Então tem uma questão de uma barreira cultural, de uma barreira de idioma e dessas facilidades. Trouxe muita facilidade. Eu vejo por esse lado também. Fora que eu fico pensando no estresse, hein, doutor? Que o senhor tinha que sair daqui, olha o quanto... Madrugada, dirigir até lá, olha o risco que eu corria, olha o gasto que eu tinha. Eu não trabalhava um dia inteiro no meu consultório para participar dessas 2 reuniões. Hoje eu não corro risco nenhum mais, trabalho o dia inteiro e ainda consigo no final do dia fazer as 2 reuniões. Eu tenho alguns questionamentos e eu pergunto muito para as pessoas, como que foi para você ir para dentro de casa? A tua casa hoje é o teu trabalho, como que foi? Tem pessoas que falam, não, eu realmente adorei, meu tempo otimizou muito, melhorou muito, e outras falam, doutor, eu sinto muita falta daquele convívio. Isso acontece de pessoa para pessoa. Logo no início, eu vejo que os primeiros meses em que as pessoas que não eram do home office, que foram para home office, encontraram algumas dificuldades em organizar a rotina da casa, o seu próprio espaço físico, o seu aparato, as suas cadeiras, as suas mesas, enfim, um lugar para fazer as suas atividades de trabalho. E até mesmo as crianças estavam em casa, as outras pessoas junto, então tiveram várias circunstâncias. Nos meses, 6, 8 meses depois, eu acredito naquele primeiro semestre em que as pessoas foram para dentro de suas casas, quem não fazia o home office. O que eu tenho observado, doutor, de uma maneira bastante interessante, é que as empresas também se preocuparam com esse colaborador. Algumas empresas colocaram profissionais da psicologia à disposição desses profissionais, dessas pessoas que foram trabalhar nas suas casas, de maneira remota. Então, algumas empresas começaram a montar equipes de psicologia junto às suas equipes, nos seus RHs. Essas pessoas que foram para o home office e que tiveram algumas dificuldades, elas também buscaram por ajuda, porque muito tempo também diante das telas interfere na saúde, principalmente na saúde mental. Na saúde física, lógico, tem uma questão, né, ergonômica, e tem a questão de saúde mental. Muito tempo na tela também pode fazer com que tenham prejuízos de sono, a qualidade de concentração, de atenção, a qualidade em como rende para o trabalho, nas suas entregas, nas suas tarefas. E algo que nos chama atenção é que a quantidade de horas trabalhadas não necessariamente foram aquelas horas trabalhadas como alguém que saía de casa, batia o seu ponto, ia trabalhar e voltar. Então, muitas questões tiveram que ser reorganizadas nesse sentido, mas muitas empresas se preocuparam. Eu pude acompanhar grandes empresas, um número interessante de empresas que fizeram esse tipo de trabalho e também incorporaram esse trabalho para colocar à disposição dos seus colaboradores.
Quando a gente fala em autocuidado, a importância desse autocuidado nos dias de hoje está também em você poder ajudar o seu próximo. Se você não se cuidar, como você vai poder ajudar o outro? Muito bem. O autocuidado, doutor, quando a gente pensa em autocuidado, a gente pensa em prevenção. Quando a gente pensa em prevenção, eu preciso olhar para mim e me conhecer. E reconhecer em quais momentos algumas emoções, algumas situações interferem no meu jeito de agir, do meu jeito de reagir. Então, a saúde emocional é muito importante. Quando alguém começa a observar que o seu jeito de ser começa a ter alteração, eu era uma pessoa mais calma, mais tranquila, mas eu não tô com pavio curto, ou tô com menos paciência, eu tô respondendo demais, eu tô, sei lá, tô identificando que eu tô estressado, por exemplo, ou estressada. É o momento de procurar ajuda. É importante falar de autocuidado, porque é algo muito, muito importante para a gente prevenir agravamentos em relação à saúde mental, ou até mesmo a gente distanciar a probabilidade desses agravamentos acontecerem. Vou falar agora de uma maneira, dando alguns exemplos. Estresse. Quem nunca passou pelo efeito do estresse? Quem não se sentiu estressado? Quando você está estressado, o que você sente? Qual que é uma reação física que você tem? Uma dor no pescoço, meu braço, eu fico tensa, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de estômago. Você consegue identificar? Vamos começar pelo estresse. Quais os efeitos do estresse na sua vida? No seu dia a dia, na sua rotina? Ok. Vamos lá. Então, alguns efeitos físicos do estresse. O estresse é uma reação importante do nosso corpo sobre todas as situações que a gente vive, mas ele faz com que o nosso corpo reaja como para a gente ter fuga, ou a gente reage de uma maneira em que a gente evita, ou então a gente enfrenta. De que jeito que a gente está enfrentando? Será que esse estresse ele é pontual, é semanal, mensal? É só quando eu tenho que fazer uma entrega? Só quando eu tenho que... alguns momentos do mês? Você trabalha com meta? Você tem uma meta a ser atingida? Vamos pensar em profissionais agora. Como que é a tua rotina de trabalho? Você trabalha sob estresse? Hoje, o trabalho é uma fonte importantíssima de agravamento e de adoecimento mental. Então, vamos cuidar do nosso trabalho? Climas emocionais. A gente fala muito do clima emocional. Vou falar do pessoal, porque a gente fala enquanto psicólogos, né, e psicólogas. O clima emocional da equipe de trabalho. Como que está esse clima emocional? As pessoas estão tolerantes? As pessoas se ajudam? As pessoas cuidam umas das outras? Dentro de casa, a gente cuida da outra pessoa? Você consegue identificar quando algo de errado está acontecendo contigo? Tá, vamos falar do estresse. Reação física. Eu tenho uma dor de estômago. Já está partindo para uma doença psicossomática? Já estou tendo muito mais enxaqueca? Estou tendo alguma indisposição gastrointestinal? Será que não seria um momento de pensar melhor nisso e procurar uma ajuda médica? Será que isso é algo clínico de uma outra ordem? Ou tem aí uma questão relacionada à sua rotina, a forma com que você está enfrentando a sua vida? Muitas pessoas que sofrem pelo estresse, elas passam pelas questões de ansiedade. Eu até digo, estresse e ansiedade andam de mão dada. Se você for muito ansioso ou muito ansiosa, provavelmente as situações em que você já tem estresse, que você identifica o estresse, elas vão agravar ainda mais esses sintomas de ansiedade, que vão influenciar a qualidade do teu sono, a qualidade da sua alimentação, a qualidade dos seus relacionamentos, a qualidade com que você interage e reage com as pessoas. Tá cuidando de si é muito mais interessante quando a gente tem alguém que consegue nos ajudar, alguém que cuida de si, que nos ajuda a ser cuidado. Se você passou já por alguma situação parecida com a de alguém, a gente sempre escuta, mas quando isso aconteceu comigo, o que você fez? Você tem uma receita? Você tem uma ideia do que foi? A gente tem muito mais facilidade, doutor. As pesquisas da Associação Americana de Psicologia, muitas pesquisas já indicam que as pessoas elas têm uma facilidade de falar, por exemplo, de dieta, do que falar sobre questões relacionadas à vida financeira e ao nosso adoecimento mental, que tem origem da nossa educação financeira. Pessoas que têm problemas financeiros, elas adoecem mais, ou pessoas que adoecem mais, elas têm problemas de ordem financeira. Olha só como é interessante falar de autocuidado. Autocuidado envolve tudo, doutor. Catiúcia, a gente sabe que quase 90% da população brasileira, de uma maneira ou de outra, procura o seu autocuidado. Isso o Ibope que diz. Porém, poucas realmente conseguem ter esse autocuidado, somente 1/3. Por que isso? Vamos falar de rotina, vamos falar de disciplina, vamos falar de colocar em prática aquilo que a gente escuta
e que não é de hoje, quantos de nós já escutamos? O que a gente pode fazer para a gente melhorar a nossa saúde? O que a gente pode fazer para reduzir o estresse, para a gente ter uma saúde mental com mais qualidade? O que a gente pode fazer? Por que a gente se deixa para depois, né, doutor? Por que tantas pessoas não conseguem manter uma rotina de autocuidado? Autocuidado, para muitos de nós, é higiene, né? A higiene com os dentes, com o cabelo, é o banho, esse manejo da vida, dessa rotina de vida diária. O que acontece é a rotina, é a disciplina em manter. Não é importante a gente ter lazer? Qual foi a última vez que você fez algo que você gosta para você? Qual foi a última vez que você praticou uma atividade física, mesmo que fosse essa que os médicos tanto nos pedem, meia hora por dia, que já ajuda a melhorar a qualidade do sono? E que a gente escuta os profissionais de saúde dizendo. Outra coisa, a alimentação. Quem nunca ouviu falar, né, doutor? Tem que melhorar a alimentação, sim, tem que melhorar o jeito que a gente cuida da gente. Muitos de nós, se fosse fazer uma fila hoje de autocuidado, estaria lá no final da fila, porque cuida de todo mundo, cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido, cuida da esposa, cuida do trabalho, cuida tanto do que está do lado de fora de si, que se deixa para depois. E quando se dá conta, ficou para trás. Nossa, agora eu preciso procurar ajuda, por exemplo, mas é quando já teve um problema de saúde, ou precisou mais do que um check-up para evidenciar isso. A pessoa já sentiu na pele, já sentiu em si que precisa mesmo olhar para essas questões da saúde como um todo, porque saúde é tudo, saúde não é só estar doente, né? O conceito de saúde é muito amplo, é uma sensação, é aquilo que tem a ver com bem-estar, o bem-estar físico, o bem-estar psicológico, isso tem a ver com a saúde física, com a saúde mental, é quem nós somos como um todo. Então a saúde, ela é algo complexo e que a gente precisa cuidar de dentro para fora e da nossa cabeça também. Olha, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara para que todos entendessem desse autocuidado, a importância disso. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Estamos começando um janeiro branco, e o que é esse janeiro branco, o que é esse autocuidado? Vamos lá, Janeiro Branco é uma campanha que iniciou no Brasil e que ela parte do princípio que a gente precisa olhar para esse ano. Todo mundo olha para o ano fazendo sonhos, né? Esse ano eu quero 3 pontinhos. Eu quero emagrecer, quero casar, quero trocar de carro. Quais são os seus sonhos? Quais são suas expectativas? E nesta lista, você se priorizar, você olhar para você. Quando a gente pensa em estresse, em ansiedade, em saúde mental, a gente pensa que não... O que a gente está fazendo para a gente mesmo? O que você faz para você relaxar? Né? O que você faz para relaxar? Você tem parado para olhar para si? Tem respirado melhor? Tem buscado mesmo qualidade de vida? Porque qualidade de vida... a gente até pode pegar aqui no papel e escrever o que é qualidade de vida, mas para você, o que você faz para melhorar os seus hábitos? É essa rotina. Então pensa que janeiro é o início do ano, são 12 meses. Olha a quantidade de dias que a gente tem para viver. A gente quer viver com saúde, a gente quer viver com felicidade, com bem-estar. O que a gente pode fazer hoje? Consigo fazer sozinho? Consigo fazer sozinha? Vou procurar ajuda? Procure ajuda. É um mês em que faz a gente repensar. Repensar muitas vezes que muitos de nós ou muitas pessoas têm procurado relaxar, por exemplo, eu vou para o happy hour. Ok, é importante. O que mais que você faz para você? Será que isso é só um jeito de anestesiar um problema que você está encontrando? Você tem anestesiado os seus problemas? Como você tem enfrentado os seus problemas? Está precisando de ajuda? Como que você pode encarar esse novo ano, esses tantos desafios que virão para que a gente possa realizar os nossos sonhos? O que você tirou de proveito do ano passado? Tem alguma lição? Dá para fazer diferente? O momento é agora. Não se deixe para depois. Não se negligencie. Se você é pai, se você é mãe, você sabe que todo mês, a cada tempo em tempo, né, tem que cuidar aí, tem que ficar de olho nas crianças. E para você? Olhe para você nesse momento. O ano só está começando. É um ano de oportunidades, é um ano em que a gente quer realizar tantas coisas. Mas olhe para você e comece com você. Bacana. Esta é a mensagem principal. Se você olhar para você, você vai ter condições até mesmo de cuidar dos outros. Mas primeiro, pensar na gente.
Catiúcia, muito obrigado. Tenho certeza que o nosso telespectador aproveitou e muito essas informações que você passou. Fica aqui o convite para que você esteja junto conosco no próximo Prever Saúde. Tchau.